Eu tenho certeza que se você procurar direitinho em algum ponto da sua casa, em alguma tomada, você vai encontrar alguma coisa assim, não vai? Ah, eu sabia que você ia. E provavelmente você também já deve ter visto algum pisca-pisca de Natal, aonde uma lâmpada se queima e várias lâmpadas em sequência se apagam, param de funcionar também. Sabe do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da associação de resistores ou de outros elementos de um circuito em paralelo e em série. E isso você encontra em todos os lugares, não é só na tomada da sua casa ou no pisca-pisca de Natal. Isso está em todas as partes e é super importante na eletrodinâmica, nos exercícios de vestibular. Por isso que a gente vai falar nesse vídeo sobre a associação de resistores. Vamos lá, vamos começar falando da primeira associação, da associação em série. Galera, a gente diz que os resistores estão associados em série quando eles formam um único caminho para a passagem da corrente, para a passagem de cargas elétricas no circuito. Pois é, então se você tiver um único caminho para a passagem de corrente, esse caminho ele forma uma associação em série. Olha aqui o desenho clássico da associação em série. Ó, você tem os três resistores R1, R2 e R3, um depois do outro, todos numa linha, sendo percorridos por uma mesma corrente. Inclusive, essa vai ser a nossa primeira característica da associação em série, a gente já vai falar disso. Tem um outro desenho aqui onde os resistores não estão todos numa mesma linha, mas também formam uma associação em série. Por quê? Porque, de novo, eles formam o único caminho possível para a passagem de corrente. Não tem alternativa que a corrente não pode dividir uma parte para lá, outra parte para cá. Não, é um caminho só. Legal? Então, vamos para as características dessa associação. A primeira característica, que é muito importante, diz para a gente que a intensidade da corrente é a mesma, igualzinha, em todos os resistores. Não tem diferença. Tomem cuidado que muita gente erra exercício dessa parte falando assim: a corrente no resistor R2 é menor do que no R1 porque já gastou uma parte. Não tem nada a ver isso. Corrente é fluxo de cargas. E as cargas não podem sumir, desaparecer ou surgir do nada. Então a mesma quantidade de cargas que passa por R1 vai passar por R2 e vai passar por R3. Certo? A intensidade da corrente é a mesma em todo mundo. A segunda característica é que a DDP total que você aplica nesse circuito, nessa associação, para que passe uma corrente por ali, ela se divide entre os resistores. Então, se eu aplicar uma DDP, sei lá, de 100 volts, esses 100 volts vão ser divididos entre as três resistências, entre os três resistores, beleza? E a gente pode dizer matematicamente que a DDP total é igual a DDP no resistor 1 mais a DDP no resistor 2 mais a DDP no resistor 3. E digo mais, essa divisão das DDPs ela é proporcional às resistências. Então, se eu tiver dois resistores em série e um tiver o dobro da resistência do outro, ele também vai ficar com o dobro da DDP, da tensão elétrica do outro. Por quê? De novo, a tensão é dividida de forma proporcional às resistências. Bacana? E aí você pode pensar, Araújo, mas eu coloco 3 resistores ali, eu não poderia ter colocado só um resistor, de forma que eu obtivesse a mesma corrente nesse circuito? Sim, você poderia, não tem problema nenhum nisso, apesar de existirem vários motivos para a gente usar associações de resistores e não apenas um único resistor sempre. Um exemplo é o divisor de tensão, legal? Mas vamos lá, vamos supor que você queira trocar os 3 resistores por um único resistor que ligado nessa bateria, nesse gerador, te dê a mesma corrente. O nome desse resistor é resistor equivalente. E a resistência dele, a resistência equivalente da associação, é igual à soma das resistências R1 mais R2 mais R3, mais R4, R5, R6, dependendo da quantidade de resistores que você tiver ali. Aí vai depender da associação que você está estudando, né? Claro. Para finalizar, então, para resumir as propriedades da associação em série, vamos lá. Primeira, a intensidade da corrente em todos os resistores é
a mesma. Segunda, a DDP se divide entre os resistores de forma proporcional, diretamente proporcional à resistência elétrica. E por último, a terceira, a resistência equivalente da associação é igual à soma das resistências de cada um dos resistores. Legal? Então vamos para a próxima associação. Vamos falar aqui da associação em paralelo. Quando que a gente pode dizer que resistores ou outros elementos estão em paralelo? É quando cada um deles forma um caminho alternativo para a corrente. Lembra que em série era um caminho só que a corrente tinha para percorrer. Agora não. Em paralelo, cada um dos elementos vai oferecer um caminho, uma alternativa para a passagem de corrente. Olha aqui o desenho clássico da associação de 3 resistores em paralelo. Nesse exemplo aqui, olha só, a gente tem uma corrente de intensidade I, que eu posso chamar de corrente total, que chega na associação. E aí ela vai chegar naquele pontinho, ó, que estou chamando de pontinho A. Na verdade, o nome desse ponto é nó, onde existe uma bifurcação, onde a corrente pode se dividir. E vai se dividir em 3 partes aqui, I1, I2 e I3, cada uma das partes passando por um dos resistores. Aí depois de passar pelos resistores, as correntes chegam num outro nó, que a gente vai chamar de B, tá ali do outro lado, o nó B, onde elas se juntam novamente formando uma corrente igual a que chegou. Então a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Legal? Então isso é uma associação em paralelo. Uma outra forma de você identificar que a associação é em paralelo é percebendo que todos os resistores, todos os elementos, estão conectados entre os mesmos nós. Repara no desenho o seguinte, R1 está conectado entre A e B, R2 também está conectado entre A e B, e R3 também está conectado entre A e B. E por isso os 3 estão em paralelo. Lembra disso que é uma boa dica, hein? Agora, e as propriedades? A primeira propriedade que a gente tem na associação em paralelo é que todos os resistores agora estão submetidos à mesma DDP. Não é a corrente mais que é igual para todo mundo. Agora é a tensão elétrica. Todos têm a mesma DDP. Sobre a corrente, a gente pode dizer agora que é ela quem se divide. A corrente total que chega no nó, ela é igual à soma das correntes que saem do nó. Inclusive, isso tem até um nome bonito, é a segunda lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Não, primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós, aonde a gente diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que partem desse nó. Legal? Então, nesse caso, I é igual a I1 mais I2 mais I3. E, finalmente, a resistência equivalente desse circuito, uma resistência que poderia substituir essas 3 para me dar a mesma corrente, ela é dada pela fórmula que está aqui do lado, onde posso dizer que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Não é uma equação tão bonitinha assim, né? Principalmente se você não curte muito trabalhar com fração. Dá para você escrever isso de uma forma mais legal? Depende. Depende do tipo de associação que você tem. Caso você tenha apenas 2 resistores em paralelo, o que acontece bastante, você pode dizer que a resistência equivalente é igual ao produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, essa é a resistência equivalente para 2 resistores em paralelo. E se você tiver vários resistores, N resistores iguais em paralelo, basta você dividir a resistência deles pela quantidade de resistores, por N no caso. Então repara que eu tenho N resistores iguais a R e a resistência equivalente é igual a R sobre N. Bacana, gente? Certinho? Vamos então resumir o que a gente viu aqui das 2 associações de resistores. Para a associação em série primeiro, os resistores formam um único caminho para a corrente. Para a associação em paralelo, cada resistor forma um caminho diferente. Propriedades.
Na associação em série, a intensidade da corrente é a mesma, a DDP se divide entre os resistores e a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Associação em paralelo, a DDP ou tensão elétrica é igual para todo mundo, a corrente é quem se divide entre os resistores e a resistência equivalente é dada por essa equação, essa aqui ó, do lado de cá, onde o inverso da equivalente é igual à soma dos inversos. E finalmente, sobre a divisão da DDP e da corrente, a DDP na associação em série, ela se divide proporcionalmente às resistências, enquanto na associação em paralelo, a corrente se divide de forma inversamente proporcional às resistências. Inversamente, ou seja, aonde tem uma resistência maior, passa uma corrente menor. Aonde eu tenho uma resistência maior, passa uma corrente menor. Legal? Então é isso. Essas são as propriedades dos dois tipos de associação de resistores, série e paralelo. Agora está na hora de você praticar, de você baixar as listas de exercício, as listas, porque não é uma só, que os links estão aqui embaixo na descrição. E aí, se você tiver alguma dúvida, assista também a resolução dessas listas. Ou já começa a assistir de uma vez, porque é legal, é bacana, você vai aprender pra caramba. Beleza? Gente, obrigado pela audiência, espero vocês nos próximos vídeos, um abraço.